de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Queridos amigos, boa tarde, boa noite a todos. Enquanto o companheiro me apresentava, eu estava ali me levantando da cadeira, me dando conta de que esse gesto de alguém que anuncia a reunião, me apresenta e pede para que eu levante e comece a falar, isso tem se repetido na minha vida há 36 anos. Desses 36, boa parte eu venho visitando esta casa espírita, os trabalhadores de Jesus. Mas a minha oração, a minha prece antes de começar cada palestra é de que ela seja revestida de um momento especial, de um momento único. Eu tenho pedido sempre a Deus que não torne essa minha tarefa algo maquinal, mecânico, automático, que eu possa realmente desenvolver ao longo da fala uma vontade de transmitir a vocês aquilo que tem sido as minhas reflexões, as minhas ideias, as minhas maturações espirituais. Que eu possa deixar com vocês, meus amigos, o melhor de mim, o melhor que eu tenho conseguido acumular nessa vida. Não é lá grande coisa, não, mas ainda assim é o melhor de mim. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma tarde de paz, uma tarde e noite de reflexão espiritual, de paz, de crescimento. Naquele 29 de agosto de 1997, Ives Ota, um garotinho de 8 anos de idade, brincava na sala de sua casa, num bairro da cidade de São Paulo, quando foi sequestrado por 3 homens. E daí a poucas horas, ele seria morto, com um tiro no rosto, desfechado por um dos sequestradores. Porque logo que tiraram o capuz do menino, ele se espantou e se dirigiu a um dos sequestradores pelo nome. Ele o reconheceu. Era um dos vigilantes do comércio do seu pai, Masataka Ota. E diante do reconhecimento por parte do menino, o sequestrador, agora assassino, não teve outra alternativa. Atirou no rosto do menino, matando-o. Na madrugada do dia seguinte, o cunhado do comerciante chega em casa, lá pelas 2 da manhã, e diz que finalmente havia encontrado o corpo de Ives, e que ele havia sido morto desde as primeiras horas da manhã. O pai saiu de casa, abriu a porta, e dizem que gritou tão alto, ele gritou tão fortemente a dor daquele momento, que os apartamentos em derredor, todos acenderam as luzes, todos acordaram, porque foi um vagido de dor, foi um grito de dor,
que acordou aquelas pessoas no meio da madrugada. O nosso Masata Akaota colocou um revólver na cintura e começou a pensar consigo se seria o melhor ir e matar os 3 ou ir à casa de cada um e fazer o mesmo com seus filhos, para que eles pudessem sentir o que ele estava sentindo naquele instante, o coração sangrando de dor. Os 3 foram presos, e um dia ele consegue a licença para vê-los do olho mágico, mas através de um expediente ele consegue entrar na cela. E quando chega na cela em que os 3 estavam, os 3 automaticamente baixam a cabeça. Não tinham coragem de olhar para o ex-patrão. Ele vai em silêncio, diante de cada um, toca, catuca, mexe e diz: olha para mim. Olha para mim. Olha para esse resto de homem, dessa criatura que você matou quando aniquilou o filho. Olha para mim, miserável. Dizem que nenhum dos 3 ousou levantar os olhos, ficaram ali imóveis. Durante vários dias esse homem viveu o drama de ser um homem bom, um homem honesto, um homem que não tinha exatamente uma religião, mas possuía uma religiosidade, e vivia o conflito de uma dor que amarfanhava as carnes do seu coração, na partida do seu filhinho amado, com o gesto cruel e insano daqueles 3 ingratos marmanjos. Tinha ele conflitos, tinha um desejo de matar aquelas criaturas, pensando que com isso estancaria a dor do seu coração. Mas alguma coisa o impedia. Era como se a alma do garoto estivesse presente entre ele e os 3. Até que um dia, ele andando pelo presídio, viu que tinha uma área livre, desocupada, inútil. E ele, que gostava de sementes, separou algumas e, com a supervisão, a direção, autorização da direção, levou essas sementes para os detentos que se interessassem. E logo depois de um tempo, aquele terreno morto havia virado um jardim. Durante esse tempo, esse homem sentiu esvair-se de si aquele desejo de vingança, aquela vontade de matar aqueles 3 homens. E um dia, numa prece extremamente sentida, diz assim ao filho: meu filho, você pode continuar orgulhoso do seu pai. O seu pai não fará isso, Ives. O seu pai te ama acima de tudo. E não existe dor maior do que o amor que eu tenho por você, meu filho. Não farei isso. E dali para frente, sentiu invadir-se de si aquele desejo de vindita, de vingança, de retribuição. A isso nós chamamos a arte de perdoar. O gesto verdadeiro e lídimo de perdoar.
o que não é fácil. Às vezes nós dizemos que perdoamos. E é muito comum, às vezes, até mesmo no nosso ambiente espírita, a pessoa dizer que perdoa o outro para ficar livre do outro. A pessoa ama o inimigo para ficar livre do inimigo. Então a pessoa diz, não, eu perdoei. Eu perdoei porque aquilo estava me incomodando demais, estava me fazendo mal. Então, como estava fazendo muito mal, eu perdoei a pessoa. Meus queridos, não tem alguma coisa errada aí? Será que é isso que Jesus quis falar com amor ao inimigo? Quando eu perdoo o outro por causa de mim, em verdade eu não estou pensando no em mim? Que amor é esse que eu amo o outro, que eu quero ficar bem? Isso é utilitarismo, isso é pragmatismo, isso não é amor. É claro que é melhor sim, isso, do que ir atrás e se vingar. Mas esse sentimento não é real. Tanto é assim, que quando a gente sabe que a pessoa, por exemplo, o desafeto, teve uma melhora de vida, alguma coisa muito boa aconteceu com essa pessoa, como a gente não perdoou de verdade, a gente fica assim, nossa mãe, que justiça é essa, né? Onde é que está o Deus? Ou quando a gente sabe que alguma coisa aconteceu de ruim com essa pessoa, a gente pensa assim, ó, tá vendo? Nem precisei fazer nada. Deus tomou as providências por mim. Isso é o que eu chamo perdão fajuta. É o perdão que a gente organiza na cabeça. É o perdão que a gente se engana e vá lá que seja, mas não é o verdadeiro. O perdão verdadeiro se caracteriza por um esvaziamento da vontade de fazer o mal ao outro. Aquilo se esvazia, vai embora. A gente não esquece. Porque tem gente que diz, eu esqueço. Você está esquecendo disso, você está com demência. Você está com Alzheimer. Não está perdoando. Então não é esquecer o ato. Você não tem a emoção da negatividade. Aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim, ele se esvazia, ele vai embora. A gente pergunta por ele, não estou mais sentindo. E sente até falta, né? Eu tenho um exemplo muito bobo, tosco talvez, de uma companheira que durante muito tempo me dava carona, às quintas-feiras, quando eu ia para a reunião pública da minha casa. E aí eu pegava carona, eu teve uma época que eu sem carro, e eu então pegava carona, ela me levava, nós íamos até bem. Mas na volta, minha gente, essa moça, eu não sei que obsessor desgraçado se apossava dela. Ela ia o trajeto do centro até o meu prédio me azucrinando. Sabe assim, aquela pessoa que manda sempre umas falas assim atravessadas? Tipo assim, vê se entende. Era assim, eu entendia todas. Era cada alfinetada, cada coisa ruim. Assim, meu Deus do céu, o que eu fiz, senhora? O que eu fiz a ela? E aquilo ia durante a viagem inteira. Eu já tinha vontade de sair do carro, mas estava chegando em casa. E aí quando eu saía com tanta raiva, meus amigos. Vocês conhecem a raiva cristã? Um ódio evangélico. Mas eu saía com tanta raiva, se não entra nesse carro nunca mais. 7 dias depois, na outra semana, quinta-feira, estava eu. E aí? Vai ter carona hoje? Isso chama-se sem vergonhice. Isso chama-se sangue de barata. Mas o perdão é isso. O perdão é você não ter mais aquele desejo de fazer aquela coisa ruim.
não te comove mais o que a pessoa fez, você não esqueceu, mas não tem mais vontade de fazer a coisa ruim à pessoa. Você descobre que perdoou, se você ainda está convivendo com a pessoa, e se trata, por exemplo, de uma pessoa engraçada, e quando ela fala uma coisa engraçada que todo mundo ri, sabe como é que a gente descobre que a gente perdoou? Quando a gente ri também. Mas é tão engraçado que a pessoa fala assim, ri também. Quando a gente não perdoa, a pessoa fala a coisa mais engraçada, todo mundo cai a rir, e a gente fica assim. Perdoar de verdade não é fácil. A criatura humana pode às vezes mudar algumas características pessoais ruins. Se é uma pessoa apegada, ela pode se doutrinar e se tornar um pouco mais desapegada. Se ela tem fragilidades morais, ela consegue se construir um pouco melhor. Mas perdoar de verdade é a pós-graduação em espiritualidade neste mundo. Quem realmente quiser sair desse mundo pós-graduado em espiritualidade, tem de saber perdoar o outro. Quem não sair, e tem todo o direito, porque ninguém tem necessidade de ser pós-graduado, às vezes nós não conseguiremos perdoar. E o desafio é tão grande que sequer nós precisamos nos sentir culpados por isso. Perdoar não é uma atividade, não é uma coisa fácil. Porque perdoar, o que é perdoar? Perdoar é você oferecer à pessoa uma memória apagada, sem registros, sem mágoas, sem as cicatrizes do ressentimento. Perdoar, meus amigos, é a gente permitir a pessoa nascer de novo na nossa história, do zero, do nada. Como se a nossa história estivesse começando ali, dali para frente. Estão sentindo a dificuldade? Estão lembrando dele? Estão lembrando dela? É um desafio medonho, que às vezes nós não temos condições de fazer isso. Às vezes não conseguimos limpar o coração dessa maneira. Mas o perdão envolve isso, queridos. Jesus, quando nos dá a imagem de dar a outra face, quando ele diz, se alguém te golpear numa face, vire a outra, ele não diz para a gente virar o rosto de novo. Ele diz para a gente virar a outra face. Só uma sugestão de que se a gente der o mesmo lado, aquele lado que foi golpeado pode estar ainda vermelho, pode estar ainda marcado, pode estar doendo ainda. Então Jesus diz, dá a outra face, essa está virgem, novinha, pode bater de novo e fazer a mesma coisa que fez. Isso é perdoar. É essa, talvez, a prova mais difícil, o Enem da alma espírita. A grande provação nossa é sermos capazes de fazer isso. A outra opção é vingar. Dente por dente, olho por olho. O que levou Gandhi a dizer que é para prevalecer essa regra, o mundo seria um bando de desdentados e caolhos. Então, se nós optarmos por nos vingar, temos o direito. Porque sob a justiça humana, fez, leva. Bateu, tomou. Diante da justiça do mundo, diante da lógica humana, diante dos cânones do comportamento humano, nós não
precisamos levar desaforo para casa. Podemos devolver como quisermos. Mas às vezes, quando a gente decide se vingar, às vezes precisamos nós descer a degraus tão baixos de nós mesmos, que quando a gente consegue de verdade a vingança, quando a gente consegue colocar a pessoa no lugar dela, quando a gente diz, a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Não nos esqueçamos, meus amigos, que se nós, de maneira deliberada, arquitetada, organizada, planejada, conseguirmos devolver e fazer com a pessoa o mesmo que ela fez conosco, isso pode nos tornar tão parecidos com essa pessoa, que nos tornamos meio que irmão gêmeo dele ou dela. Então, às vezes, humilhar, levar a pessoa ao extremo da humilhação, levar a pessoa ao seu limite e dizer para ela, agora você está vendo. Talvez aquilo nos faça mais mal do que nós pensamos que vai fazer. Um animal que nos inspira nesse sentido é o gato. Vocês já viram que o gato é um animal inteligente? Que quando ele se vê encurralado, quando a gente vai pressionando ele contra uma parede, ele vai recuando, ele vai recuando, ele vai voltando, ele vai andando para trás. E nós vamos encurralando, vamos juntando, vamos empurrando. Quando o gato vê que não tem para mais onde ir, o outro animal, muito maior do que ele não pensa duas vezes, ele pula em cima, dê no que der. Às vezes, instigar em alguém esse pulo suicida, às vezes conduzir alguém ao máximo de humilhação, além de mostrar o quanto de mal existe em nós ainda, pode assolar uma reação na pessoa do morte ou morte de uma vez por todas. Ao contrário disso, da vingança, teve um sujeito que nos falou coisas desse tipo. Então digo isto a vós que estás me ouvindo: amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Se alguém vos bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir a túnica, dê-lhe a capa também. Pois se perdoardes somente aqueles que te fazem bem, o que farás, o que estás fazendo de especial? É um aceno, queridos. Jesus, ao falar isso, parece que ele acreditou que nós somos capazes de fazer isso, porque senão ele não falava. Parece que Jesus imaginou que nós, através de um mecanismo qualquer, sabe Deus como e quando, nós conseguimos fazer isso dentro de nós. Quando Jesus recomenda-nos amar os inimigos, ele está comentando um mandamento do Levítico, que diz, amar o próximo como a si mesmo. E o Levítico é um livro de leis, é um livro de regulamento da lei mosaica. E o perdão não é lei. O perdão não está na dimensão da lei razoável. O perdão não é um regulamento. O perdão, para ser verdadeiro, é um gesto de amor. Não exatamente um amor pela pessoa,
mas talvez uma opção de amar a nós mesmos, aquilo que eu sou, e aquilo como eu não consigo abrir mão de mim, eu me amo, e essa extensão de amar-me faz com que eu ame e aceite a humanidade do outro também. Então não é pela lógica que alguém consegue perdoar. Não é através da razão que a pessoa vai conseguir perdoar. Ela consegue organizar a cabeça para perdoar. Mas o verdadeiro sentimento, o esvaziamento do sentimento, a pessoa tende a estabelecer uma tônica de amor. E o amor é sempre, ou quase sempre, uma reciprocidade. A pessoa ama porque é amado. A pessoa doa amor porque recebe amor, na maioria das vezes. Mas quantas vezes a vida pede que nós amemos alguém que não está em condições de retribuir-nos com amor? Quantas vezes nós somos capazes de amar e adiar a retribuição indefinidamente? Quantas vezes somos convidados a gostar de alguém que não está dando nenhum sinal de reconhecimento e ainda assim nós não conseguimos fazer diferente? Um dos sentimentos, ou uma das manifestações de amor, que mais caracteriza esse jeito de amar, é a relação mãe-filho, ou pais e filhos. Quantas vezes o sujeito é aquele endemoniado? O sujeito é uma coisa. A mãe se desvela em cuidados, em carinhos, em atenções. E o desgraçado é só na base do pontapé, da malcriação. Estou vendo que tem gente que concorda comigo. E a mãe vai fazendo. A outra vizinha, que não tem o mesmo vínculo de afeto com ele, de você é muito boba, né? Você é muito boba. Você não está vendo o que está fazendo, e ele não dá a mínima para você? Ela, como quer ficar livre da vizinha, é assim: você está certa, eu vou mudar, eu vou ser diferente. É diferente? Nunca. Ela não consegue ser diferente porque simplesmente ela ama. Se ela não fizer aquilo, o que ela vai fazer? Ela vai ler numa cartilha como é que se transforma em mãe ruim. Ah, vou ver como é que faz para ser mãe ruim. Só assim. Porque o coração pede que ela ame, ainda que aquele sujeito, que aquela criatura não seja pronta para retribuir amor a essa criatura. Eu, há mais tempo do que um trabalhador de Jesus, há mais de 35 anos que eu faço uma palestra, 2 palestras por ano, num centro da Zona Norte do Rio. Desde as primeiras vezes em que eu lá fui, eu encontrei essa senhora, que eu vou dar a ela o nome de Vilma. A Vilma, ao final da primeira palestra que ela ouviu, minha, isso há mais de 35 anos, veio a mim e trouxe para um garoto de 20 e poucos anos a problemática de ser mãe de um garoto que usava drogas pesadas. Talvez a Vilma visse um menino da idade do seu garoto, que ao contrário dele estava ali fazendo palestra espírita. E ela sentiu vontade de dividir comigo aquilo. Ela trouxe para mim aquela questão, e o que eu ia dizer? O que um garoto de 22, 23 anos consegue falar?
A única coisa que me ocorreu, meus irmãos, foi dizer a ela: ô Vilma, por favor, se você conseguir, meu bem, nunca tranque a porta de casa, de modo que sempre que ele quiser voltar, ele tenha para onde ir. Vilma, não feche o basculante, deixe somente meio basculado, para quando ele quiser meter a mão por baixo, abrir a porta e entrar. Vocês estão entendendo a imagem que eu queria dizer a ela? Era quando um belo dia surgisse, em que o garoto decidisse voltar para a sua vida, voltar para a vida dela, e os dois viverem bem. Daí, meus queridos, ao longo desses 35 anos, quando acaba a palestra, a Vilma está lá no auditório, vem ela me abraçar. E eu digo: então, Vilma, como é que está o nosso menino? Eduardo, a porta só está encostada. 6 meses depois eu volto a casa. Vilma, que deu o nosso garoto? O que é que você me fala dele? Eduardo, é só ele meter a mão no basculante que a maçaneta só está encostada. 35 anos. Eu a vejo 2 vezes por ano. E ela vive isso há mais de 35 anos. Há 2 anos atrás eu estive nessa casa e a Vilma estava sentada e eu vi uma figura esquálida, magrela, denotando uma doença grave, uma doença visceral. Quando ela veio a mim me abraçar, como sempre, eu disse: e aí? E o nosso menino, Vilma? Eduardo, a porta só está encostada, Eduardo. Eu disse: e você, como é que está? Que magreza é essa? Ela disse: é ovário. Por 2 vezes eu fui a essa casa e não vi mais essa amiga. E pensei que eu tivesse perdido. Um dia voltei a essa casa, estava ela lá sentada e meu coração pulou de alegria. Olha, ela está aqui ainda. A Vilma não desencarnou, a Vilma está aqui. Veio ao terminar a palestra, muito magra, ainda combalida, havia feito quimioterapia e radioterapia. Veio a mim, se ancorou no meu braço, e eu disse: Vilma, o que você me fala dele? Eduardo, eu já te disse. O basculante só está basculado. E ela foi comigo, então, segurando o meu braço. Lá o auditório da casa fica no andar de cima, e descemos umas escadas, ela amparada em mim e no corrimão. E eu disse assim: como é que você está levando isso, meu bem? Paramos no meio da escada. Ela olhou para mim e disse assim: Eduardo, eu tenho vivido o que você não pode imaginar. Ninguém pode imaginar. Você sabe que um sábado desse ele chegou em casa. Eu estava sentada na minha poltrona, a última que sobrou, que ele não conseguiu vender, porque eu estava sentada nela. Eu estava fazendo um tricô. Ele já chegou tão endiabrado, tão fora de si, que eu vi naqueles olhos vermelhos sangue de ódio por mim. Ele entrou para dentro do apartamento e começou a bater gaveta, bater porta, bater tudo que encontrava. Eu disse: meu Deus, o que vai ser essa noite? Eduardo, eu comecei a tremer por dentro. E fazendo um esforço desgraçado para que ele não me visse tremer de verdade. Eu estava tremendo por dentro, com medo dele. Eu senti medo nesse dia. Ele vai me matar. Quando ele saiu lá de dentro, que chegou na porta, me olhou com tanto ódio, com tanta mágoa, me olhando como que quisesse todo o mal por mim. E eu fazendo meu tricô,
fazendo força para não tremer. Você sabe, Eduardo, o que veio no meu coração? Eu olhando para ele na porta, ele com aquela cara de ódio para mim, eu disse assim para mim, lá dentro do meu coração: se eu não te amasse tanto assim. Só o amor, queridos. Só esse sentimento divino é capaz de diluir todas as mágoas, todas as ingratidões, todas as coisas feias e horríveis que aqueles que ainda não podem fazer diferente fazem conosco. E eu fiquei analisando a situação dessa mãe e fiquei pensando, como é que o amor é capaz disso, né? Mas ao mesmo tempo me surpreendi, porque entre cônjuges, mesmo que se amam, quando um deles cisma de pular para fora, a outra pessoa que ama não aguenta, não é assim? Perdoar aquele que maltratou a relação é demais, não é? E eu fiquei imaginando qual é a diferença, não é? Como é que havia uma mãe que conseguia absorver os erros do garoto, que não é mais garoto, é um homem? E às vezes acontece que entre cônjuges, embora haja amor, quando um deles cisma de valorizar a laranja do pomar do vizinho, a relação não se sustenta. Geralmente é assim. E me dei conta de que a questão está na natureza da agressão. Eu fico imaginando se a minha amiga, a Vilma, o filho dela uma noite ligasse para ela e dissesse assim: mamãe, hoje eu estou muito mal, não estou me sentindo bem. E eis que eu conheci uma senhora que tem idade para ser a minha mãe, e ela me trata com tanto carinho que eu não vou para casa hoje não, eu vou receber o carinho dessa senhora. A Vilma ia perdoar o filho? Não. Porque mexeu na relação. Ela aceita aquele capeta do jeito que é. Ela aceita o endemoniado do jeito que ele é. Mas não pode mexer na relação mãe e filho. Assim também a relação a dois. Ela aceita se ele é um tipo suvina, pão duro, se é um sujeito fechado, ignorante, que maltrata as amigas. Mas nada de mexer na nossa relação, porque aí é demais. Mas vocês sabem, meus amados, que para o amor não existe limites. Eu conheço gente que conseguiu aceitar e perdoar, esperar o outro na sua imaturidade e insensatez. Em abril de 2016, eu fui a Oeste Santa Catarina fazer uma palestra na Casa Espírita Bezerra de Menezes e anunciar o meu tema, o amor, alimento da alma. E foi a minha palestra uma senhora, que eu vou dar o nome de Iraci. A Iraci foi a minha palestra, porque vivia lá com problemas com o sujeito, com o marido. De vez em quando chegavam umas notícias, porque as informações todos dão. E ela sabia disso, aquilo carcomia, consumia a dignidade, o amor próprio, a vaidade. Ela se sentia usada por aquele sujeito. Como é que ele tinha cara de voltar a deitar com ela, depois de tudo que ela sabia, através dos informantes.
E ela então exigiu dele, e ele aceitou que naquele dia ele iria àquela palestra. Coitada. Queria despertar nele alguma coisa, quem sabe uma palavra, não fazer ele se consertar. E ficou um bom tempo, meus amigos. Sentou-se no final do auditório, e na medida em que eu comecei a falar, ela olhava para trás e quedou infeliz. Eu falava um pouco mais, ela olhava para ver se ele chegava, e ele não chegava. Como vocês sabem, como em todo lugar, quem devia estar ouvindo não está aqui, não é assim mesmo? Ele não chegou. Em dado instante dessa palestra, eu digo que às vezes, quando a pessoa ama, ela às vezes tem de dar o tempo ao ser amado para ele crescer. O amor é tão divino que ele tem essa capacidade. Ele une níveis espirituais diferentes. E às vezes ele se torna um amor tão agudo, tão profundo, que ele é capaz de dar o tempo que o outro precisa para amadurecer. Eu falei isso. E essa Iraci tomou aquilo para si e disse: olha, se eu não consigo mudar esse cara, eu vou mudar a mim. E durante o tempo que foi, ela conseguiu conduzir a relação, amando ele desse jeito. Vez por outra chegava uma ocorrência. Vez por outra alguém falava alguma coisa. E ela sabe Deus aonde conseguia forças e superou. Em abril de 2017, ela se fez acompanhar de uma amiga minha dessa cidade. E daí eu sabia dessa história. Essa amiga veio a mim e disse: Eduardo, essa aqui é a Iraci, e ela quer te contar uma história. E ela então começou a contar, falando isso. Imagina você, Eduardo, que você esteve aqui, e eu mudei o meu contato, a minha relação. Eu consegui amaciar o meu coração, e consegui amar esse homem do jeito que ele é. Um ano depois, Eduardo, você vem aqui e vai falar para mim de novo e tranquilizar o meu coração, Eduardo, porque ele era um que fazia parte da equipe do voo 233 da Lamia, que morreram 76, 71 da delegação da seleção chapecoense de futebol. Ele morreu, Eduardo. E agora eu posso dizer a você que eu choro a falta desse homem. E eu consegui amá-lo, mesmo ele tendo aquele lado horrível que me maltratava tanto. Na sexta-feira, antes do voo, porque a seleção saiu de Chapecó para São Paulo, onde jogou no domingo pela manhã, e depois, na segunda-feira, de madrugada, é que voava para Medellín. Na sexta-feira, eles tiveram um dia de ódio, um dia de cão. Ele maltratando, falando coisas horríveis para ela. E ela conseguiu silenciar. À noite foram ao cinema. Depois do cinema, foram comer uma pizza. Quando chegaram no estacionamento dessa pizza, que ele desligou o carro, virou-se ele para mim, ainda dentro do carro, nós dois, ele virou-se para mim e disse assim: você gosta mesmo de mim? Esse Eduardo, eu tive vontade de dizer: eu te amo, desgraçado. Porque se eu não te amasse, já tinha te matado 12 vezes. E ele voou, saiu sábado pela manhã, para não voltar mais. E eu quero te agradecer, porque eu consegui amar esse homem, a despeito dele ter coisas horríveis, ainda assim eu consegui entendê-lo.
Isso não é teoria, isso é vida. E nós sequer podemos exigir de nós que façamos igual. Ninguém vai para um umbral se não conseguir perdoar de verdade. Porque Deus sabe que está pedindo de nós algo muito além. Às vezes, perdoar dessa forma, nós não conseguimos. Uma forma, às vezes, de fazê-lo é quando nós unimos nossas humanidades com a humanidade do outro, do agressor. Quando nós assumimos uma postura, meus amigos, de muitos superiores, como alguém que jamais faria aquilo, como alguém que está acima da média e que é muito bom, fica mais difícil perdoar. Quando nós unimos nossas humanidades, quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, e isso às vezes faculta que nós entendamos o outro, que tem defeitos também, talvez, piores do que os nossos, mas que não são tão diferentes dos nossos. Mahatma Gandhi só se inclinou à campanha contra o domínio inglês sobre a Índia quando ele estava num vagão de primeira classe na África do Sul, e por ser um homem de cor, um soldado ao entrar o expulsou, jogando no chão, porque ele, sendo de cor, não podia viajar num vagão de primeira classe. Foi exatamente ele experimentar aquela sensação de humilhação que fez com que ele se levantasse e tomasse para si a decisão de libertar a sua Índia do poderio inglês. Então, quando a gente casa as nossas realidades, quando nós fundimos as nossas humanidades, nasce em nós um sentimento de indulgência, de maior complacência, de compreensão com as falhas do outro. Hoje em dia, mães e pais israelitas se juntaram aos pais e mães árabes, porque perderam seus filhos no conflito entre árabe e Israel. E porque essas duas famílias, esses pais sofreram a dor da perda dos seus filhos, essas mães conseguem se juntar, porque têm em comum a dor da perda dos filhos. Então, quando nós juntamos nossas humanidades, quando nós olhamos-nos com mais profundidade, talvez isso facilite a gente entender o outro. Eu sempre tive dificuldade de entender por que é que Jesus disse certa vez: por isso vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus do que vós. Eu fiquei chocado, eu ficava impressionado. Ele dizia: mas Senhor, como é que os publicanos e as meretrizes, por que é que essa gente aqui entrará primeiro no reino dos céus e não nós, os perfeitos? E talvez, meus irmãos, não estou dizendo que seja isso, mas talvez seja exatamente a percepção do publicano enquanto alguém que está em falência, em erro, como também a meretriz, que sabe que está em desvantagem moral. Talvez seja a percepção dessas pessoas de desvalia, merecedoras da caridade e da bondade dos outros, é que tornam essas almas mais humildes e prontas para chegar ao plano da verdade e do amor mais rapidamente do que nós, que nos rotulamos tão corretos, tão certos. Aquele episódio de Jesus na casa do fariseu Simão é emblemático.
O fariseu Simão convida Jesus para um banquete. E uma mulher da vida, ao saber disso, se esgueira e entra no ambiente. Reconhece o Senhor e se abaixa ali na cadeira e começa a chorar. Chorar descontroladamente. E porque não sabia que ia chorar daquele jeito, não tinha levado nada para enxugar os pés de Jesus. Então solta os cabelos abundantes e enxuga os pés do Cristo. Ao final, unta-os com um perfume caríssimo que havia levado. Ao que o dono da casa, o fariseu, olha aquela cena daquela mulher aos pés de Cristo e pensa consigo: se fosse um profeta, bem saberia de que natureza é essa mulher. Jesus capta ali o pensamento e diz: Simão, eu tenho uma questão para você, meu amigo. Dize, Senhor. Pois bem, um senhor, um credor, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 dinheiros e o outro 500 dinheiros. E porque os 2 não tinham com o que pagar, ele perdoou os 2. Eu te pergunto, qual dos 2 será mais grato ao Senhor? E Simão responde: óbvio, Senhor, aquele que devia mais. Disseste bem, Simão, pois essa mulher que aqui entrou, você não me deu a água para eu lavar os cabelos, e ela lavou meus pés com lágrimas. Você não me deu a toalha para eu enxugar as mãos, e ela enxugou meus pés com os cabelos. Tu não me deste o óleo para eu benzer a testa, e ela ungiu os meus pés com perfume. Então te digo, Simão, que os pecados delas estão perdoados, porque ela muito amou. O fariseu, porque achava que era cumpridor da lei, estava tão certo de que estava tão correto, que embora muito próximo, não se dispunha a andar um pouco além para atingir a luz. Aquela mulher, meus amigos, por se sentir tão errada, tão perdida, estava disposta a correr légua de distância para alcançar o Senhor. Às vezes, reconhecer no outro a nossa condição de humanos, de que nós ainda não somos as pessoas mais maravilhosas que gostaríamos de ser, talvez facilite a dinâmica do perdão. Mas eu tenho de dizer a vocês que não é fácil. E não é fácil, meus queridos, porque nós nos melindramos nas piores, nas coisas mais simples. Qualquer coisa que a outra pessoa faça contra a gente se toma de uma raiva, de uma reação negativa em relação à pessoa. Se a gente está numa estrada, por exemplo, e distraidamente a gente está na pista da esquerda, que é a pista da velocidade. A gente nem percebeu que estava ali. E quando a gente se dá conta, vem um sujeito piscando o farol, lá atrás, em velocidade intensa, colando o carro dele atrás, na traseira do nosso. E começa a buzinar e piscar, e encostar, pressionar para a gente sair. A gente toma um susto, porque a gente nem tinha visto. Qual é a nossa reação, queridos? Qual é o sentimento que vai no nosso coração numa hora dessa? Ah, meu Deus, olha só, eu estou atrapalhando o lugar dele, não é assim? Eu estou aí atrapalhando, ele quer andar rápido, e eu estou aqui atrapalhando ele. Não é assim que a gente sente, não é isso? Tanto é assim, que a gente então sai logo do lugar, passa para a pista para a direita, e quando ele passa na direção da gente, a gente abaixa o vidro e fala: vai com Deus, amor. Não é assim, queridos? Só se for aqui.
A gente está vendo que ele está pressionando. A gente nunca viu o sujeito. A gente nunca viu a criatura. Mas só porque ela está fazendo aquela pressão, a gente aí de vez em quando, que a gente faz, freia um pouquinho. Vamos ver, bate. Bate. Isso é a gente. Um dia desse eu estava no mercado lá perto de casa. Tenho até vergonha de contar isso, mas vou contar. Eu estava num mercado pequeno, perto da minha casa. E eu estava assim um pouco apressado. Quando eu passei num corredor que é estreito, tinha uma senhora que estava na fila, esperando a vez dela para pagar, olhando o celular. E vocês sabem que o celular hoje em dia tem um poder hipnótico, em que a pessoa olha o celular e entra num estado zen, e esquece de tudo que está à volta. E ela estava assim, como se estivesse deitada numa rede, no mercado. E assim olhando, sabe Deus o quê? E ali eu passei. Quando eu passei, o meu carrinho bateu na ponta do dela, fez aquele estrondo de um carrinho que bate, o aço que bate um no outro. Para quê? A mulher começou a me desancar. Ela começou a me agredir verbalmente. Mas ela falava tão alto, meus queridos, ela falou tanta asneira em tão poucos instantes, que eu disse, meu Deus, o que é isso? E eu parado com um carrinho, ali, ela falando aquelas coisas horríveis, do nada, não tinha feito absolutamente nada, ou quase nada, não dava para aquilo. E aí eu fiquei ali. Volto ou não volto? Volto ou não volto? Eu vou botar essa criatura no lugar. É assim que a gente vai pensando, né? Ela vai ver que eu dou um porco ou um boi para não entrar numa briga. Mas dou uma boiada para não sair. Meus queridos, eu quero dizer a vocês o seguinte. Os primeiros segundos são os mais difíceis. Os primeiros segundos, se vocês resistirem, fica mais fácil depois. Eu posso dizer isso de cadeira. Que eu estava ali com o carrinho parado, olhando para ela, e disse, eu volto ou não volto? Vou ou não vou? Tremendo por dentro de ódio evangélico, já falei. Então eu estava ali tremendo, vou ou não vou? Aí eu pensei comigo, sabe de uma coisa? Eu volto. Aí ela decide descer um degrau mais abaixo. Eu estou disposto a descer com ela? Será que eu posso dar a ela o direito de tirar a mim de onde eu estou? Será que eu vou dar a ela o poder de acabar com o meu dia, ou com os meus dias, por isso que ela está fazendo? Será que ela tem o direito de fazer isso com a minha vida, com o meu dia? Não foi fácil, queridos. Os primeiros segundos, você tem vontade de voltar e jogar o carrinho em cima. Mas eu parei e fiquei meditando, e dizendo, meu Deus, eu também tenho um propósito de vida, de falar coisas boas, como é que eu posso fazer isso? Aí comecei a imaginar que também um supermercado de bairro. Eu já comecei imaginando, na sucessão dos dias, quando eu estivesse passando na rua, o pessoal que estivesse vindo, olha lá aquele ali, ó, parece que é bom moço, mas tem de ver quando cai num barraco. Eu comecei a ficar, pensar. Eu disse, não vale a pena. Fui para minha fila pagar, mas ainda com um pouco de ódio cristão. Aí fui refazendo. Meus queridos, eu fiquei algumas horas. Vocês são de casa, eu posso falar a verdade. Foram vários dias. Vários dias aquilo me corroendo, aquela coisa ruim, e eu pensando por que ela fez aquilo, mas não fui. Fiquei lá na minha fila. Quando ela chegou, que eu estava vendo, sabe como é que a gente faz? A gente olha e fala assim. Quando ela chegou no caixa, pensei comigo,
Já pensou se o cartão dela prende? Ah, também ninguém é de ferro, né? Por favor. O bom ainda é que se ela tivesse, quando ela passou do carrinho com o cartão, que na rua, uma bolsa dela estourasse na rua, eu disse, caiu tudo, né? É assim. Mas graças a Deus, meus amigos, não fiz. E eu acho que hoje eu consigo vê-la completamente vazio de toda aquela coisa ruim que esteve comigo durante aqueles minutos, durante aqueles dias. O perdão é o pós-doctor da realidade espiritual. E ele é tão difícil que nós às vezes conseguimos fazer ensaios, anseios, anelos, aproximações, sem consegui-lo. Mas ainda que seja o perdão fajuta, ainda que seja pensando em nós, bom será não partir para a vingança, não partir para a vindita. E de novo, é a percepção do outro, da condição humana do outro que é igual à minha. E na medida em que eu me vejo com tantas fragilidades, eu consigo entender o outro nas dificuldades e nas fragilidades que ele tem. Homero, porque os gregos eram inteligentíssimos. É Homero, na sua Ilíada, um livro escrito 800 anos antes de Cristo, que nos dá a ideia do quanto pode a dor unir dois inimigos. O episódio ocorre entre a guerra de Troia e a Grécia. Os dois reinos se digladiam. E eis que Aquiles, o herói grego, briga com o seu rei, Agamenon. E com isso se afasta do exército grego, saindo e levando consigo os seus homens. As consequências foram terríveis para o exército grego. E logo, o príncipe herdeiro dos troianos, o filho de Príamo, mata Patroclo, o melhor amigo de Aquiles. E Aquiles, então, o chama para um duelo. E ali, Aquiles, cheio de ódio, por saber que o seu amigo foi assassinado por aquele homem, mata-o. E ao final, mutila o cadáver. E tão cheio de ódio, que pegava o cadáver e passeava com ele em torno da sepultura de Patroclo, enquanto a família real troiana assistia àquele avexamento, àquela vergonha. Uma noite, Príamo, rei de Troia, usa de um disfarce e entra no acampamento grego. E quando está diante de Aquiles, tira o disfarce e se ajoelha aos pés do herói grego. E tal eram suas lágrimas de humilhação. Tanta humilhação ele demonstrou, pegando as mãos de Aquiles, que havia matado seu filho, e tantos troianos, que beija aquelas mãos com humilhação. E a humilhação do rei foi tão grande, que mexeu no coração de Aquiles, ao se lembrar do pai morto, do próprio amigo Patroclo, de modo que ele também se ajoelha, prostra-se ali, e os dois homens choram seus mortos. Aquiles, Patroclo e seu pai
E o nosso rei chora o seu filho. Ali os dois homens choram, dois inimigos choram seus mortos. Por fim, Aquiles levanta-se, pega na mão do rei, sustenta-o, pega o corpo do filho do príncipe troiano e coloca no braço do pai, com todo carinho, sustentando para que o corpo não caísse. E os dois inimigos ali se olham em silenciosa admiração, porque a dor uniu esses dois corações. Eram essas, meus amigos, as reflexões que queríamos trazer para os companheiros na noite de hoje. Estou aqui há mais ou menos 1h05 falando para vocês sobre o perdão, trazendo reflexões, ideias, sugestões, dizendo que cada um faça a sua aproximação e faça o que puder nessa difícil e transcendental arte que é de perdoar. Mas ao final desses 65 minutos, depois de tudo que eu falei, meus amigos, vocês sabem por que nós, de fato, deveríamos perdoar? Depois de tudo que eu aqui pensei e falei, vocês sabem por que de verdade, em sã consciência, nós deveríamos ser capazes de perdoar? Porque simplesmente, meus irmãos, estamos todos no mesmo barco. Boa noite.